Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Amém? Todos acharam? Mesmo assentado, mas com reverência ao Senhor da palavra, eu vou ler com vocês aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar? Meu Pai, eu quero nesse momento, Deus, agradecer ao Senhor pela tua palavra, Deus, porque a tua palavra é bendita, é maravilhosa, a tua palavra transforma, a tua palavra traz vida, Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Através da tua palavra, Deus, o verbo é o verbo vivo, o verbo é Cristo, Senhor. E nós queremos pedir nesse momento que o Senhor, ó Pai, abra os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja me capacitando, Senhor, para proclamar tua palavra, para organizar a minha mente, para que eu possa, Senhor Deus, trazer aquilo que o Senhor quer para o coração desses amados irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, fala conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Pai. Que essa palavra seja uma palavra viva ao coração desses meus irmãos, assim como foi ao meu coração. E eu peço também, Deus, que na autoridade que é no nome de Jesus, ó Pai, toda ação diabólica em tentar roubar essa palavra, em tentar trazer problemas para que não venhamos prestar atenção, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós consagramos, ó Pai, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o tema dessa noite é apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, para contextualizar um pouco essa perícope, esse texto que nós lemos, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus, ele ressurgiu do mundo dos mortos. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que Jesus, ele havia descido e pregado a palavra aos espíritos em prisão. E após, então, a sua morte e ressurreição, ele conquistou a chave da morte e do inferno. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele diz: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então Jesus, ele ressurge do mundo dos mortos, ele ressuscita. E ele então começa a aparecer a muitos discípulos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a palavra do Senhor diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Se você folhear ali um pouquinho a palavra aqui até o versículo do capítulo 20, você vai ver que Jesus apareceu aqui a Maria Madalena. Jesus apareceu aos discípulos. Jesus contestou a incredulidade de Tomé. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13, nós vemos que Jesus, ele apareceu no caminho de Emaús, quando aqueles dois discípulos estavam conversando. Jesus aparece ali também. Mas exatamente nesse momento, Jesus, então, ele aparece aos discípulos, ele ceia com os discípulos ali, come um peixinho, tal, e daí ele pega e fala com Pedro, interroga Pedro. E ele diz: Pedro, tu me amas? Por que será, meus irmãos, que Jesus interroga especificamente Pedro sobre isso? Porque ele sabia que Pedro precisava de cuidados especiais.
Ele sabia que Pedro, o coração de Pedro estava moído, destruído, porquanto ele havia negado a Jesus por 3 vezes. Ele sabia que Pedro não se achava mais digno de ter de andar na companhia do Mestre, de ter essa intimidade. Quantas pessoas estão assim, meus irmãos, nessa mesma situação que Pedro? Quantas pessoas se envolveram em pecados profundos, em situações arrasadoras, e por conta disso acham que Jesus está longe, acham que estão longe do amor e do cuidado de Deus. Mas Jesus vem a Pedro e questiona Pedro e cuida de Pedro. Queridos, Deus vai ao encontro dessas pessoas. E Ele diz a essas pessoas: eu estou aqui, bem pertinho de você. Eu quero curar o teu coração, porque eu tenho uma obra em sua vida. Meus irmãos, esse Pedro do capítulo 21, a qual nós vemos aqui, não é o mesmo Pedro de outrora. Esse Pedro é um Pedro diferente. Esse Pedro é o Simão Pedro, também chamado na Bíblia de Cefas, ou conhecido como Simão Barjonas. Trabalhava como pescador na região de Galileia. Ele e seu irmão André foram os primeiros discípulos a serem chamados por Jesus a segui-lo, conforme lá em Mateus capítulo 4. Mas esse Pedro, não é o mesmo Pedro de antigamente, de outrora. O Pedro de outrora, a própria palavra dá testemunho sobre ele. No versículo 18, se os irmãos lerem a primeira parte do versículo 18, vai dizer, olha, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Aqui o próprio Senhor Jesus testifica sobre esse Pedro de outrora. Esse era o Pedrão mundano. Esse era o Pedrão que fazia aquilo que estava em sua mente, em seu coração, aquilo que dava em sua telha. Esse era o Pedro de outrora, era o Pedro que agia como queria, fazia o que queria. Talvez muitos de nós fomos assim também no passado, antes de conhecermos a Jesus. Andamos por caminhos que achávamos melhor, que agradavam os nossos olhos. O Pedro de outrora era um Pedro violento. Vocês lembram que ele fez com Malcolm, lá em João capítulo 18, versículo 10, você pode ler em casa, quando os fariseus venham para prender a Jesus, Pedro saca da sua bainha e ele corta a orelha de Malco. Lembrando, meus irmãos, que ele não queria cortar a orelha de Malco, ele queria acertar a cabeça de Malco. Esse era o Pedro de outrora, um homem impetuoso, um homem violento, um homem irascível, pronto para uma briga. Se você falasse para Pedro assim, olha, é A, ele falava é B, é C, D, E, F, G. Ele ia atrás, era um homem violento. Alguns historiadores dizem que Pedro era um revolucionário, participava de alguma organização revolucionária para a libertação de Israel. Esse Pedro de outrora era um homem impulsivo. As suas reações muitas vezes não eram reações pensadas, as suas atitudes muitas vezes não eram atitudes pensadas. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 a 29, Jesus está no monte orando e fala para os seus discípulos, olha, vai lá, pode ir atravessando a Galileia que eu vou após vocês. E então lá, mais ou menos de madrugada, Jesus vem andando sobre o mar. E as pessoas, os discípulos que estavam naquele barquinho, ficaram atemorizados, pensando que era um fantasma. E ele falou, calma, sou eu, Jesus. Então Pedro, na sua impulsividade, disse, se tu és você mesmo, manda que eu ande também sobre as águas e vá ao teu encontro. E Pedro, depois de Jesus, foi o único homem que andou sobre as águas. E Jesus venha, e Pedro andou. Uma atitude impensada, impossível, ele era assim. Mas a partir do momento que ele viu onde ele estava, que ele pensou no que ele estava fazendo, ele começou a submergir. Queridos irmãos, viver na impulsividade, aqui nesse caso do Pedro, foi uma coisa boa, mas não é uma coisa boa para todo mundo. Muitas pessoas tomam atitudes erradas na impulsividade e acabam estragando sua vida. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 24, versículo 6 diz, olha, o conselho prudente se faz a guerra. Com conselho prudente se faz a guerra. Provérbios 11, versículo 14 diz, na multidão dos conselhos há sabedoria. Pedro não pensava, não perguntava para ninguém, ele era impulsivo. Ele era um homem, o Pedro de outrora era um homem egoísta também.
A palavra demonstra isso. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte e se transfigurou diante dele e apareceu Moisés e Elias, ele disse: olha, Senhor, quer que nós façamos aqui uma barraca para você, para Elias e para Moisés, e aqui fiquemos? Os outros lá que estão embaixo do monte que esperem, eu quero ficar aqui com vocês. Pedro era um homem interesseiro. O Pedro de outrora. A sua preocupação era apenas consigo mesmo, uma preocupação pessoal. Pedro, numa certa feita, quando o jovem rico, Jesus dispensou o jovem rico, ele falou para Jesus assim: Senhor, olha, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Esse era o Pedro, que pensava em si mesmo, queria receber algo em troca. Pedro era um homem soberbo também. Pedro de outrora. Pedro, tudo que ele fazia era melhor. Numa certa feita, ele disse o seguinte para Jesus: Jesus, olha, eu nunca abandonarei o Senhor, ainda que esses aqui, os seus discípulos, o abandonem. Esse era o Pedro, ele era o melhor. Ele era a pessoa mais certa do mundo. Ele era um homem constante. Da mesma maneira que ele chegou para Deus e falou da glória de Deus, falou: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus. Nesse mesmo versículo, Jesus o repreende, diz: arreda-te, Satanás, porque ele estava indo não estava indo de encontro à vontade de Deus. Esse era o Pedro, um homem falador, falava de tudo, irei contigo até a morte, mas quando precisou, ele fugiu, deixou Jesus. Esse era o Pedro de outrora. Mas esse Pedro que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, no capítulo 21, versículo 15, esse Pedro aqui, meus irmãos, aqui nós estamos vendo um outro Pedro. Estamos vendo um Pedro transformado. Estamos vendo um Pedro lapidado por Deus, um Pedro mais maduro, um homem que apanhou da vida e aprendeu com a vida. Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, e Jesus usa uma palavra no grego chamada ágape para o amor. A palavra ágape sugere uma devoção completa. Mas Pedro responde com filéu, que é uma palavra para o amor também, menos enfática, menos tão profunda. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz: Senhor, tu filéu. E daí Jesus, a terceira pergunta, Jesus muda a pergunta e fala: Pedro, tu me amas, tu filéu? E Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É um outro Pedro. Em outro momento ele falava assim: não, Senhor, eu ágape, eu te amo, eu me dou para você, eu vou morrer com você. Mas esse Pedro era um homem aqui, era um homem maleável, mais maleável, que estava pronto para se tornar então um grande líder da igreja. Se você abrir tua palavra ali em Atos, capítulo 2, versículo 41, você vai ver que esse Pedro transformado, esse Pedro, novo Pedro, ele prega uma mensagem. E essa mensagem, 3.000 pessoas acabam se convertendo. Nós vemos aqui nesse capítulo 21, não vemos mais um homem cheio de si mesmo como outrora. Nós vemos um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele indo para a igreja, para o templo de Formosa, e ele encontra um aleijado, e o aleijado fala para ele: olha, me dá alguma coisa para me comer. E esse homem olha para esse aleijado e diz: olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Um homem cheio do Espírito Santo. Esse Pedro do capítulo 21 não é um homem mais confiante em si mesmo, em sua própria força como outrora, mas ele confiava na força de Cristo. Ele se considera agora um servo de Jesus. Se você abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro capítulo 3, você vai ver que ele se refere assim a ele mesmo. Pedro, apóstolo de Jesus, apóstolo Pedro, servo de Cristo. Esse era o Pedro, um homem obediente. Quando ele foi preso junto com João, e os fariseus falaram assim: olha, não queremos mais que você pregue sobre esse Jesus. Ele disse lá em Atos capítulo 5, versículo 29, olha, importa que nós obedecemos a Deus e não a homens. Esse era o Pedro obediente. O Pedro obediente até a morte. Segundo a tradição cristã, Pedro foi preso nos primeiros meses do ano 67 depois de Cristo, como cúmplice do incêndio da cidade de Roma.
foi condenado à morte de cruz, conforme a sentença do tribunal romano, sobre a ordem do imperador Nero. Foi o próprio Nero que tacou fogo em Roma, mas ele culpou os cristãos. E a execução foi consumada pelos soldados, meus irmãos, pela guarda pretoriana, na colina do Vaticano, no mesmo ano em que Paulo foi decapitado. E a tradição conta que no momento de execução, Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Porque ele não sentia-se digno de morrer na cruz como Cristo morreu. E os carrascos então atenderam a sua última vontade. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Um homem transformado, um homem onde teve o seu caráter, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir transformada. E essa transformação, queridos irmãos, é uma amostra de que Jesus pode fazer na vida de cada um de nós. Na vida daqueles que entregam o coração totalmente a Ele. De um pescador iletrado, ignorante, foi transformado em um dos maiores homens em que o mundo já viu. Não duvide do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega totalmente a Ele. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, querido irmão. Essa transformação não foi algo exclusivo de Pedro, de Deus para Pedro. Não. Deus, Ele quer fazer isso na vida de todos. Deus, Ele fez isso na vida de um menino pastor e transformou esse menino pastor em um dos maiores reis de Israel. Deus transformou também a vida de um homem endemoniado gadareno, aonde todos tinham medo. Esse homem andava nu com correntes, eles quebravam as correntes e andavam pela cidade aterrorizando todo mundo. E quando Jesus entrou na vida dele, diz o texto que esse homem foi encontrado aos pés de Jesus, sentado, vestido e em plena consciência. E a palavra do Senhor diz que esse homem depois foi um missionário na sua própria casa, pregando na Decápolis, as 10 cidades vizinhas ali. Ele transformou a vida de uma prostituta chamada Raabe e colocou essa mulher no rol da galeria dos homens de fé da fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, 31. Uma mulher onde a sociedade não dava nada. Deus fez dela uma grande mulher. E dessa mulher saiu a descendência de Davi e a descendência de Jesus. Queridos, Deus começou a obra e Ele é fiel para terminá-la. Creia nisso, meus irmãos. Deixe Deus mudar a sua vida essa noite. Nós lemos no começo do culto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o Senhor tem nos transformado de glória em glória. Deus pode mudar a sua vida. Independente de como você esteja, ou como você pense, Deus quer fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Deus pode mudar a história do seu casamento. Deus pode mudar a história da sua vida. Deixe Deus trabalhar. O Senhor está aqui. E aonde o Senhor entra, aonde o Senhor coloca a mão, tudo é mudado. Tudo é transformado para a glória do Senhor. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, é que Deus tem uma missão para todos que são transformados. Deus não transformou Pedro por transformar. Deus o transformou para usá-lo. No versículo 15, versículo 16 e versículo 17, ele dá uma ordem a Pedro. Ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está dizendo: Pedro, cuida do meu povo, cura o meu povo. Deus deixou ao cuidado do Pedro transformado, aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu povo, os seus filhos. O grande intuito de Deus, ao transformar a minha vida, ao te transformar, querido irmão, é para que você viesse a cuidar das ovelhas. É para que você venha apacentar as ovelhas. Você e eu fomos salvos, fomos lavados, fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, para que você e eu sejamos bênção na igreja do Senhor. De que forma, pastor, vamos ser bênção? Cuidando de quem precisa ser cuidado, de quem precisa ser curado, trabalhando naquelas pessoas que estão no processo de transformação.
Esta é a sua responsabilidade. Esta é a minha responsabilidade. Queridos irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos desmistificar a ideia de que apenas o pastor foi chamado para cuidar de pessoas. Isso é uma mentira satânica, para que você não cumpra com aquilo para que você foi criado. Queridos, todos seremos cobrados por essa responsabilidade. Saiba que se eu não fosse pastor, se eu não estivesse aqui nessa noite, eu estaria fazendo a mesma coisa que faço todos os dias, porque primeiramente eu sou cristão e pastor é apenas uma função, um ofício. Eu continuaria fazendo as mesmas coisas, porque eu fui transformado para isso. Nós não temos desculpas. Tem cristãos, queridos irmãos, que agem com Deus da mesma forma que Caim agiu com Deus. Quando Deus perguntou onde estava o seu irmão, Caim disse: olha, sou eu acaso o responsável pelo meu irmão? Muitos cristãos têm essa atitude. Mas sinta-se avisado essa noite, queridos irmãos, você é responsável sim. Você é responsável por aquele que está do seu lado. Você é responsável pelas pessoas que estão aí fora. Nós somos responsáveis. Cada uma dessas pessoas é uma plantinha que Deus coloca em nossas mãos. E precisamos cuidar bem dessas plantinhas, para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que ela dê frutos e a semente caia e dê mais outras plantinhas. Você é responsável. Aí no boletim de vocês, se vocês olharem, tem a missão da igreja. Vocês vão ver aí a missão: servir, acolher e discipular. Como fazemos isso, pastor? Como cuidamos das pessoas? Colhendo, servindo, colhendo, discipulando, caminhando, ensinando, passando a nossa experiência de vida para aqueles que estão começando, os mais novos, os novos convertidos, os bebês da fé. Servindo a comunidade interna, mas servindo também a comunidade externa, estendendo os nossos braços para os nossos vizinhos. Semana passada, quando o pastor estava pregando, a Cris me deu uma informação, depois eu corri atrás para ouvir, e aquilo mexeu muito comigo. Semana passada, na rua aqui de trás, 2 pessoas morreram. A primeira, um traficante foi atrás do filho, não achou o filho, chamou o pai para fora, o pai tinha um bar, mandou ele ajoelhar e deu um tiro na nuca do pai. E diz, avisa teu filho. A segunda, um pouquinho mais para trás, umas 3 quadras daqui, um menino se enforcou. E você sabe o que vem no meu coração, meus irmãos? Aonde estava a igreja nesse momento? Aonde nós estávamos? Aonde nós estávamos para colher as lágrimas, para chorar junto, para levar uma palavra de esperança, porque nós temos a esperança. Aonde nós estávamos? Aonde estava a igreja do Senhor nesse momento? Aonde essas pessoas precisavam ter uma palavra de consolo. Pastor, como eu tenho certeza de que Deus quer isso de mim? Como eu tenho certeza que Deus quer que eu sirva, que eu acolha, que eu discipule as pessoas? O próprio texto nos diz, meus irmãos, ele diz, olha, Pedro, me amas mais do que os outros? Apacenta as minhas ovelhas. O que são esses outros? Esses outros são as barreiras. São tudo aquilo que está te atrapalhando para cumprir a missão que é cuidar de pessoas. Esse outro pode ser a sua família. Esse outro pode ser o seu emprego. Esse outro pode ser a falta de interesse em ajudar a comunidade, em discipular. Esse outro pode ser o comodismo, a falta de espiritualidade, a falta de visão, qualquer coisa que nos tire do foco de Deus. Esse é o outro. E Jesus disse e deixou bem claro para Pedro: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, se essas coisas, esses outros são mais importantes do que servir ao próximo, então eu e você não amamos ao Senhor. A palavra nos diz isso. E Deus está dizendo essa noite, para a IPI de São José dos Pinhais, para a IPI Cidade Jardim, que sou eu, que é você, IPI Cidade Jardim, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. IPI Cidade Jardim, você me ama?
apacenta as minhas ovelhas. IPI, Cidade Jardim, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para que possamos ser os seus braços, para que possamos ser os seus olhos, para que possamos ser a sua boca, para que possamos ser as suas pernas e alcançar aqueles a quem o Senhor designou através dessa igreja. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprir com a nossa missão. Que nós olhemos mais para Ti do que para nós. Que nós queremos servir ao Senhor mais do que servir a nós mesmos. Porque quando assim fizermos, ó Pai, o Senhor há de nos abençoar. Tudo aquilo que queremos, o Senhor há de nos abençoar, porque estamos cuidando das coisas do Senhor primeiro. Ajuda-nos, ó Pai. Coloca no coração de cada membro dessa igreja, no coração do conselho, do pastor, dos líderes, ó Pai. Que o Senhor coloque, ó Pai, um amor, Senhor Deus, sobrenatural, por vidas, por aqueles que estão, Senhor Deus, caminhando para o precipício da morte. Que venhamos ser uma igreja, Senhor Deus, que restaure casamentos, restaure famílias, que liberte esses jovens da boca das drogas, da morte. Que possamos ser uma igreja que se compadece com um filho que se enforcou, com uma mãe que perdeu um filho que se enforcou, e levamos uma palavra, uma mensagem de amor. Que possamos ser uma igreja que se compadeça, Senhor Deus, com aqueles que perderam seus entes queridos. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque sem Ti, Deus, nós não conseguiremos cumprir essa missão, Senhor. Abençoa, Deus, esses irmãos, que eles experimentem, Deus, em seus lares, coisas tremendas do Senhor. Mas que não fique apenas nos seus lares. Que esse vaso transborde e alcance seus vizinhos. Que alcance os seus níveis de relacionamentos, ó Pai. É isso que eu lhe peço, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.